Não importa no que você acredita, seja um balão alienígena, um avião ou um pássaro. Eles, na sua opinião, eram humanos ou não humanos? Não humanos. Esta foi a avaliação de pessoas com conhecimento sobre o programa com as quais conversei e que ainda estão envolvidas no programa. Nós não estamos sozinhos. A humanidade conhece essa verdade há muito tempo, mas infelizmente tem havido pouco ou nenhuma evidência para apoiá-la em vídeos, clipes e relatórios de indivíduos, até mesmo imagens vazadas da NASA. Quase toda peça de evidência que poderia provar a existência de vida alienígena foi deixada de lado. No entanto, agora o Congresso dos Estados Unidos está finalmente revelando detalhes detalhados sobre vários encontros testemunhados por pessoas com civilizações alienígenas nos Estados Unidos. Por que o Congresso está fazendo isso agora e quem são essas testemunhas que vão testemunhar? Isso resolverá o mistério da presença de vida alienígena entre nós. Junte-se a nós neste vídeo enquanto exploramos por que o Congresso dos Estados Unidos finalmente divulgou informações sobre alienígenas não humanos recuperados de locais de quedas. O mistério dos alienígenas e dos seres inteligentes de fora do nosso planeta não começou no século XXI nem com o Congresso dos Estados Unidos. Desde os tempos antigos, muitos mitos, pergaminhos e lendas sugerem que a humanidade teve encontros com alienígenas repetidamente. Além disso, a existência de várias estruturas inexplicáveis, como Stonehenge e as pirâmides, também tem sido motivo de controvérsia, com muitos se perguntando se essas estruturas foram construídas por seres de outro mundo. Além disso, há mais evidências diretas e avistamentos de alienígenas, como a pintura do século XV chamada A Madonna com São Giovannino. Essa pintura ficou conhecida como a pintura do OVNI devido à representação de um objeto voador não identificado pairando no ar, enquanto um homem e seus cães olham para ele lá embaixo. Isso remonta ao século XV e levanta a questão de se os alienígenas já viveram entre nós. Mas essa não é a única evidência antiga de atividade alienígena. Várias outras pinturas e pergaminhos na Índia também sugerem mensagens semelhantes às retratadas nesta pintura. Além disso, arqueólogos têm encontrado objetos afora do tempo conhecidos como objetos ou out of place artifacts, nos últimos séculos. Esses objetos são artefatos pré-históricos encontrados em todo o mundo que não se encaixam na sua suposta idade ou período. Por exemplo, encontrar um rifle AK-47 enterrado a 200 pés de profundidade, com 500 anos de idade, é algo que não deveria ser possível, uma vez que as armas AK-47 foram inventadas apenas em 1947. Os cientistas têm observado muitos artefatos fora do tempo como esses, incluindo pequenos objetos em forma de bobina encontrados às margens de um rio na Rússia em 1991, a cerca de 12 metros de profundidade. Esses objetos pareciam incrivelmente complexos e sofisticados, algo que poderíamos criar com nossa tecnologia atual. No entanto, a datação geológica mostrou que esses objetos tinham cerca de 23 mil anos. O mais intrigante é que eles eram feitos de um material que se assemelha a componentes típicos de tecnologia de nanotecnologia. A existência desses objetos levanta questões sobre como os seres humanos poderiam ter adquirido o conhecimento técnico e as ferramentas necessárias para construir esses dispositivos tão avançados há milênios atrás. A única explicação lógica é que eles foram criados por uma civilização avançada que possivelmente não pertence a este mundo. No entanto, os relatos de avistamentos de alienígenas não estão apenas registrados em pergaminhos e artefatos antigos, há muitos avistamentos modernos de OVNIs, especialmente nos Estados Unidos. Recentemente, policiais de Las Vegas foram chamados para uma emergência 911, pois alguns moradores locais alegaram ter avistado seres alienígenas verdes em seu bairro. Um dos policiais até admitiu ter visto algo que se assemelhava a uma estrela cadente ao longe, enquanto alguns moradores locais afirmaram ter visto criaturas estranhas de cerca de 8 a 9 pés de altura. Ao longo de décadas, os americanos têm relatado encontros com UAPs, fenômenos aéreos não identificados, ou objetos voadores não identificados, desde o Novo México até a Flórida. Vários moradores locais tiveram experiências em primeira mão com o que acreditam ser alienígenas. No entanto, na maioria das vezes, esses eventos são suprimidos ou ignorados pelo governo. Isso explica por que há tão poucas evidências concretas ou imagens de alienígenas disponíveis ao público, já que essas provas são mantidas em documentos classificados. O Congresso compartilhou pesquisas que revelaram que cerca de 68% dos americanos acreditavam que o governo estava escondendo informações sobre o UAPs deles. Outra pesquisa revelou que os americanos estavam geralmente insatisfeitos com a maneira como o governo lidava com relatos de avistamentos de OVNIs. Mesmo quando relatos de testemunhas oculares de OVNIs vêm de fontes confiáveis, como médicos, cientistas e funcionários públicos, o governo frequentemente mantém o silêncio sobre o assunto. O membro do Congresso Tim Burchett admitiu que eles enfrentaram muitos obstáculos dos poderes superiores em sua busca pela verdade sobre OVNIs.
Ele também reconheceu que a situação tem sido uma preocupação de longa data nos Estados Unidos, com várias pessoas se aproximando dele para compartilhar suas experiências com OVNIs, incluindo alguns congressistas como ele próprio. E, acima de tudo, ele próprio testemunhou a existência de alienígenas e OVNIs. Um grupo de pessoas que frequentemente encontra o UAPs são os pilotos. Ao longo das décadas, pilotos relataram avistamentos de coisas e objetos estranhos nos céus. No entanto, muitos desses testemunhas oculares não insistem em divulgar publicamente o que viram devido ao medo de perderem seus empregos. Por exemplo, um piloto chamado Gordon Cooper, que voa em aeronaves avançadas como o Mercury 9 Gemini 5, relatou como ele avistou uma colônia inteira de OVNIs durante uma viagem específica em 1951. Ele testemunhou vários OVNIs de diferentes tamanhos sobrevoando a Europa na direção leste-oeste, organizados e aparentemente em formação de caça. Cooper teve outro encontro com OVNIs em 1963. Cerca de uma década após o evento inicial, durante um voo solo, ele avistou uma estranha luz verde brilhante se aproximando. A peculiar aeronave estranha até mesmo apareceu nos radares de Cooper. Ele conseguiu evitar a colisão, porém o incidente nunca saiu de sua memória, nem o encontro de 1951. Naquela época, Cooper costumava relatar regularmente a seus superiores que seres extraterrestres visitavam nosso planeta vindo do espaço sideral. No entanto, nada foi feito em relação a esses relatos, um padrão que se repetia com muitos outros pilotos e astronautas, incluindo o famoso Neil Armstrong. Supostamente, Armstrong e seu companheiro Edwin Buzz Aldrin tiveram um encontro com seres alienígenas durante sua missão Apollo à Lua. Rumores sugerem que Armstrong enviou uma mensagem secreta para a NASA durante aquela missão, afirmando que você não acreditaria na presença de outras espaçonaves alinhadas na borda distante de uma cratera lunar. No entanto, Armstrong nunca confirmou nem negou essas alegações. Essa falta de confirmação ou negação tem sido uma característica comum em avistamentos de objetos voadores não identificados, OVNIs. Alguns avistamentos são desacreditados, enquanto outros parecem legítimos, mas permanecem sem confirmação. É por isso que, em 2023, o Congresso dos Estados Unidos realizou uma audiência pública sem fins lucrativos para abordar a questão dos fenômenos aéreos não identificados, FANIs, e dar aos pilotos uma plataforma para compartilhar suas experiências inexplicáveis ao longo de suas carreiras. Essa ação do Congresso visava ajudar pilotos afetados, funcionários públicos e cidadãos que enfrentaram encontros com FANIs. Importante notar que essa iniciativa não foi impulsionada pelo governo dos Estados Unidos. De fato, o então diretor de Inteligência Nacional, John Radcliffe, em uma entrevista à CNN, admitiu que o governo dos Estados Unidos possuía mais informações sobre alienígenas e FANIs do que o público tinha conhecimento. Ele afirmou que havia uma quantidade significativa de avistamentos não divulgados ao longo dos anos. O objetivo do Congresso era esclarecer todos os fatos ocultos relacionados a alienígenas e FANIs até o momento, dando voz às testemunhas oculares. Os participantes foram autorizados a testemunhar na audiência e jurar a veracidade de suas declarações. O primeiro a testemunhar perante o Congresso foi o Tenente Ryan Graves, um ex-piloto da Marinha dos Estados Unidos que agora é diretor executivo da Organização Americanos pela Segurança Aeroespacial. O Tenente Graves afirmou que não estava falando apenas por si mesmo, mas em nome de mais de 30 tripulações de voos comerciais e veteranos militares que compartilharam experiências semelhantes. Ele destacou que os avistamentos de FANIs não eram raros e que tripulações aéreas militares e comerciais os encontravam com frequência. Essa constante exposição ao desconhecido deixava os pilotos preocupados, uma vez que suas vidas estavam em risco sempre que se deparavam com esses fenômenos. Graves também expressou preocupação com a descrença do governo em relação aos relatos das testemunhas oculares, alegando que informações vitais eram excessivamente classificadas, obscurecendo o público sobre a realidade dos alienígenas e fenômenos aéreos inexplicáveis. O próprio Graves compartilhou sua experiência, descrevendo o encontro com um FANIs avançado em 2014, quando era piloto de F-18 na Marinha, baseado em Virginia Beach. Após sua equipe concluir atualizações em sua aeronave, ele começou a detectar objetos incomuns no radar. O sinal era tão desconcertante que ele inicialmente pensou se tratar de um erro, porém, com o tempo, ficou claro que se tratava de um FANIs. O objeto voador tinha a aparência de um cubo cinza escuro dentro de uma esfera transparente, com um diâmetro estimado entre 5 e 15 pés. Ele se aproximou perigosamente da aeronave, chegando a cerca de 50 pés de distância. Graves relatou que seu comandante imediatamente ordenou que o esquadrão retornasse à base, porém, estranhamente, não houve menção posterior ao incidente, e ninguém estava autorizado a relatar tais avistamentos.
De acordo com Graves, esses avistamentos começaram a se tornar mais frequentes, e os superiores frequentemente alertavam os pilotos sobre os riscos de encontrar fenômenos aéreos não identificados, FANIs, durante os voos. Esses eventos foram o que levou Graves a fundar a organização Americanos pela Segurança Aeroespacial, que serve como um local seguro para testemunhas oculares de OVNIs compartilharem suas experiências. A maioria dos relatos vem de pilotos veteranos, e muitos deles avistaram esses OVNIs em altitudes mais baixas, na órbita terrestre ou grandes altitudes, por volta de 40 mil pés. A segunda testemunha foi David Grush, um ex-oficial sênior de inteligência do Serviço Geoespacial Nacional, uma agência de inteligência. Grush admitiu fazer parte da força-tarefa para fenômenos aéreos não identificados em um ambiente de denúncia muito ativo. Ele confessou ter recebido vários relatórios de membros da comunidade de inteligência federal que sugeriam que o governo estava mantendo em segredo informações sobre os FANIs. Além disso, Grush revelou que vários funcionários civis de destaque forneceram informações sobre FANIs, muitos deles acompanhados de fotografias e documentação oficial para respaldar suas alegações. Uma revelação chocante feita por David Grush foi que, durante seus anos de serviço, ele teve acesso a informações sobre um suposto programa de engenharia reversa de FANIs que estava ocorrendo há décadas. Isso implicava que o governo estava tentando desvendar a tecnologia alienígena, embora ele não tivesse acesso a esses arquivos. Grush também mencionou que enfrentou retaliação de colegas e funcionários de alto escalão devido à sua denúncia, mas esperava que suas ações contribuíssem para uma maior transparência. A terceira testemunha foi David Fravor, um comandante aposentado da Marinha, que se deparou com um FANI que ele apelidou de Atik-Tak em 2004, quando era comandante do Esquadrão de Caça de Ataque da Marinha 41. Um dia, enquanto se preparava para um treinamento aéreo, ele e seu parceiro de voo foram abruptamente convocados de volta e informados de que o treinamento seria suspenso. Em vez disso, receberam a missão de investigar um objeto em um local específico no ar. De acordo com Fravor, o controlador de voo não forneceu detalhes sobre o objeto. Na verdade, o controlador não tinha conhecimento do que era, deixando-os no escuro. No entanto, lhes disseram que esse objeto peculiar havia sido observado nos radares por mais de 2 semanas. Ele tinha o hábito de descer de uma altitude de 20 mil pés para permanecer na atmosfera antes de subir rapidamente para altitudes superiores a 80 mil pés, o que, vale a pena mencionar, é a fronteira com o espaço sideral. Fravor e sua equipe rapidamente chegaram à localização designada e, enquanto observavam ao redor, notaram uma espécie de distorção na água ao lado de seu jato. Normalmente, um piloto poderia experimentar uma miragem desse tipo em um dia chuvoso ou nublado, mas o dia estava claro e sem nuvens, eliminando qualquer possibilidade de ser um fenômeno climático. À medida que Fravor e seus companheiros observavam mais de perto, avistaram um pequeno objeto branco, que ele apelidou de Atik-Tak, movendo-se de um lado para o outro sobre a água, como uma bola de ping-pong. Isso era intrigante, já que o objeto não possuía rotores ou superfícies de controle visíveis que explicariam seu movimento peculiar. Fravor decidiu se aproximar do Atik-Tak e notou que ele estava flutuando a cerca de 12 mil pés de altitude, um pouco abaixo deles. No entanto, à medida que se aproximavam, o objeto virou-se na direção deles, como se estivesse consciente de sua presença. À medida que se aproximavam a uma distância de menos de 800 metros, o objeto acelerou rapidamente à frente deles e desapareceu. Surpreendentemente, o objeto a Whitewater também desapareceu ao mesmo tempo. Um dos companheiros de voo de Fravor, que estava a 8 mil pés acima deles, também perdeu o contato com o objeto misterioso. Pouco depois do misterioso desaparecimento, o controlador de voo informou que o objeto havia sido avistado a uma distância de 60 milhas de sua localização. Isso ocorreu quase imediatamente após o desaparecimento do objeto. Isso deixa 2 possibilidades: ou o objeto era extremamente rápido ou simplesmente desapareceu. Infelizmente, até hoje, ninguém sabe a resposta. De acordo com Fravor, o incidente nunca foi investigado, e mesmo seus colegas de voo nunca fizeram perguntas sobre o encontro. Levaria mais 5 anos, até 2009, para que o evento fosse examinado. No entanto, mesmo assim, as autoridades insistiram em manter os documentos secretos. Após apresentarem seus relatórios perante o Congresso, os 3 homens foram questionados, e pelo que indicava, eles escolheram cuidadosamente suas palavras para evitar provocar qualquer agência ou mesmo o governo. Entretanto, eles reconheceram que o governo e suas agências associadas têm conhecimento muito mais amplo do que tornaram público. É importante observar que, quando mencionamos agências governamentais, estamos nos referindo à CIA, FBI e outras organizações de inteligência. No entanto, não apenas as agências governamentais foram acusadas de ocultar informações sobre alienígenas, as agências espaciais, como a NASA,
também enfrentaram acusações semelhantes ao longo dos anos, especialmente em relação a informações classificadas. Um desses incidentes ocorreu em abril de 2016, quando a sonda espacial New Horizons da NASA estava em sua missão a Plutão. Após capturar imagens do planeta, a atenção da equipe foi atraída por um objeto incomum que parecia seguir uma trajetória própria. Os cientistas da NASA mais tarde apelidaram esse objeto de Airan, em homenagem ao deus celta da morte. A razão para isso era que, enquanto outros objetos naquela área eram compostos de pedras e gelo, esse se destacava por sua aparência e movimento anômalo. Parecia ser feito de algo substancialmente mais resistente do que pedra e estava girando em uma velocidade tão alta que desafiava a explicação convencional. Os cientistas especularam que tal rotação deveria ter causado algum tipo de desintegração ou mudança em sua trajetória, mas isso não aconteceu. A suspeita era de que o objeto estava gerando sua própria gravidade artificial. Para investigar mais a fundo, a sonda New Horizons foi direcionada para se aproximar do objeto. No entanto, assim que a sonda se aproximou, começou a enfrentar problemas técnicos graves. Todos os sensores da sonda falharam, e a equipe de controle perdeu o contato visual e de áudio. Isso levou a crer que alguém ou algo estava impedindo deliberadamente a investigação deste objeto espacial misterioso. No entanto, antes de a sonda New Horizons sofrer uma avaria completa, a NASA optou por retirá-la da proximidade do objeto. Surpreendentemente, todos os sistemas voltaram a funcionar normalmente, como se nada tivesse acontecido. Este incidente não parece ter sido uma coincidência, e é altamente provável que o objeto estivesse relacionado a uma civilização alienígena com tecnologia avançada. Isso levanta a questão de qual era o propósito desse objeto em nosso sistema solar. Será que estava nos monitorando? A verdade é que os alienígenas têm visitado a Terra há muito tempo, e às vezes parecem ter encontros inusitados aqui. Um ponto que o Sr. Grus mencionou foi sobre o governo recuperar restos biológicos de um local de acidente, mas o que é intrigante é que esses restos não eram de origem humana, mas sim de alienígenas. Isso sugere que esses alienígenas caíram na Terra, mas não sobreviveram ao encontro. É importante notar que informações semelhantes vazaram em janeiro de 2023, quando um denunciante no Pentágono alegou que o governo estava secretamente recuperando aeronaves extraterrestres para estudo, enquanto encobria suas atividades. Embora não haja evidências físicas sólidas para sustentar essas alegações, as histórias relatadas por esses dois homens indicam que há uma possibilidade real de que sejam verdadeiras. Muitos avistamentos de alienígenas e imagens vazaram dos arquivos da NASA ao longo dos anos, mas é improvável que a agência concorde em testemunhar perante o Congresso sobre esses assuntos. Felizmente, um grupo seleto de testemunhas está disposto a compartilhar suas experiências e descobertas com o público, apesar dos riscos envolvidos. Até o momento, essa parece ser uma boa notícia tanto para os Estados Unidos quanto para o mundo, pois o Congresso dos Estados Unidos está preparado para realizar muitas mais audiências nas próximas semanas. Isso permitirá que a verdade sobre os alienígenas e os fenômenos aéreos não identificados, que até agora permaneceram ocultos, venha à tona. No entanto, infelizmente, pode ser uma tarefa desafiadora encontrar testemunhas credíveis dispostas a se apresentar corajosamente, como fizeram esses homens. Isso ocorre devido aos riscos associados a ser um denunciante. Quando um dos depoentes foi questionado se havia enfrentado consequências ou ameaças, ele respondeu que, de fato, tinha enfrentado ameaças, e não apenas ele, mas também sua família. No entanto, ele permanece disposto a correr esses riscos porque acredita que as pessoas têm o direito de saber a verdade e exigir transparência. É possível que as testemunhas tenham receio de se apresentar devido ao medo de retaliação ou de perderem seus empregos. A maioria dos denunciantes que compartilharam informações cruciais sobre encontros com alienígenas o fizeram anonimamente, sem revelar seus rostos ou nomes. No entanto, esses casos costumam ser desqualificados ou desacreditados pelo governo dos Estados Unidos, que os considera meras histórias ou conspirações. Por essa razão, o Congresso dos Estados Unidos decidiu tratar o assunto com seriedade e convidar pessoas respeitáveis da sociedade, com histórico comprovado, cujas vozes não serão silenciadas ou desconsideradas. É seguro supor que essas audiências inauguram o início de um processo contínuo, e esses três homens são apenas alguns dos muitos indivíduos nos Estados Unidos que testemunharam encontros com alienígenas e fenômenos aéreos não identificados, FANIs. Se esse esforço continuar, certamente chegaremos ao fundo das questões relacionadas aos FANIs e ao mistério dos alienígenas de uma vez por todas. É isso, pessoal. Espero que tenham gostado deste vídeo. Se você curtiu o conteúdo, não esqueça de deixar o seu like e compartilhar com os amigos. Comentem abaixo com sugestões para futuros vídeos ou com as suas experiências relacionadas ao tema que discutimos hoje.
E não se esqueçam de ativar o sininho de notificações para receberem atualizações sempre que postarmos algo novo. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, agora é o momento perfeito para se juntar à nossa comunidade. Basta clicar no botão de inscrição abaixo e fazer parte da nossa jornada. Agradeço a todos vocês por assistirem e pelo apoio contínuo ao canal em Abrangente. Estamos ansiosos para trazer mais conteúdo de qualidade no futuro. Até o próximo vídeo.